O nosso assunto agora é falar sobre o Outlook 2010, que é um aplicativo que a gente chama de cliente de e-mail e tem a finalidade de permitir ao usuário enviar, receber e manter as suas mensagens de e-mail sempre muito bem organizadas. O Microsoft Outlook, ele faz parte do pacote Microsoft Office. O pacote Microsoft Office é um pacote de escritórios da Microsoft, ou seja, é um conjunto de aplicativos que facilitam a vida de pessoas que utilizam computadores em escritórios. Essa é a ideia. Então, num pacote de escritórios, a gente tem editor de texto. No caso do Microsoft Office, é o Word. A gente tem um programa para criar e editar planilhas eletrônicas. No caso do Microsoft Office, é o Excel. A gente tem um aplicativo para criar e editar banco de dados. Aí é o Access. E a gente tem, entre outros, há outros aplicativos, um aplicativo que nos permite gerenciar e-mails, que no caso da Microsoft é o Microsoft Outlook. Então, a gente só vai poder trabalhar com o Microsoft Outlook se a gente adquirir o pacote Microsoft Office. Hoje, a gente tem uma alternativa de adquirir um pacote e instalar no nosso computador ou usar o Microsoft Online, né, o 365, por exemplo. Então, a gente, para usar o Outlook, vai ter que comprar, tá? O pacote Microsoft Office. É bom que se diga, muita gente pode não saber que o Outlook ele não faz parte do Windows por padrão. Ele é obtido quando se adquire o pacote Microsoft Office. Tá? Então, essa é a forma da gente poder usar o Outlook, é quando a gente compra a licença do Microsoft Office. Beleza? Tá. Então, olha, o Outlook é um cliente de e-mail, né? Como qualquer outro cliente de e-mail. A sua finalidade é permitir ao usuário enviar, receber e manter as mensagens organizadas através da criação e manutenção de pastas para manter as mensagens sempre muito bem organizadas. Bom, olha só, essa daqui é a janela do nosso Outlook 2010, como vem acontecendo já há alguns anos com os aplicativos de escritório da Microsoft. A gente tem aí algumas guias, em cada guia há um conjunto de ferramentas. A gente vai dar uma olhada aí nas que são mais importantes, obviamente, como sempre, considerando mais importantes aquilo que costuma cair mais em questões de prova. Bom, então, basicamente, a guia que a gente mais utiliza do Outlook 2010 é a guia Página Inicial, na qual a gente tem aqui um painel de pastas, que contém as principais pastas de e-mails do usuário. Ao abrir uma dessas pastas, o seu conteúdo é exibido neste outro painel. Então, você repara que aqui está selecionada a pasta caixa de entrada, e aqui, então, eu estou visualizando as mensagens que estão na caixa de entrada. E quando eu seleciono uma mensagem, aqui há uma mensagem selecionada, o conteúdo desta mensagem é exibido nesse painel que fica mais à direita aqui da minha janela. E, né, eu também tenho aqui um outro painel que contém um calendário, tá? Então, basicamente, são esses os elementos que a gente usa com maior frequência. O painel de pastas, onde eu vou selecionar uma pasta para ver as mensagens que estão lá dentro. Ao abrir uma pasta à direita, eu verei as mensagens que fizerem parte daquela pasta. Ao clicar em uma mensagem, o conteúdo dela aparece à direita desse painel. E, finalmente, no canto mais à direita, eu tenho um calendário. Tá? Bom,
Quando a gente usa um cliente de e-mail, obviamente a gente vai precisar, antes de mais nada, ter uma conta de e-mail. Eu vou ter que usar um provedor de e-mail. O provedor é a empresa que vai me disponibilizar o serviço de correio eletrônico. É a empresa que tem os servidores, tanto de entrada quanto de saída, através dos quais eu poderei enviar mensagens e receber mensagens de outros usuários de serviços de e-mail. Então, antes de mais nada, eu vou ter que me cadastrar com um provedor de e-mail. Vou fazer uma pesquisa, ver qual provedor é o mais conveniente para mim e vou entrar em contato com esse provedor. Pode ser um provedor pago, pode ser um provedor gratuito. Vou criar minha conta. Quando eu for utilizar o cliente de e-mail, no caso aqui o Outlook, eu vou ter que cadastrar a minha conta, né, nesse cliente de e-mail. Então, nesse caso, eu vou utilizar o menu Arquivo. No menu Arquivo, eu vou clicar em Informações. No menu Arquivo, eu vou clicar o comando Informações e nas opções disponibilizadas, quando eu clicar em Informações, eu vou utilizar aqui o botão Configurações de Contas, tá? Como você está vendo aqui, a própria ajuda está me indicando que, através desse botão, eu posso adicionar ou remover contas ou ainda alterar as configurações da conexão existente. Como eu quero criar uma nova conta, eu vou clicar neste botão. Ao clicar neste botão, será aberta a janela Configurações de Conta e o próprio aplicativo está me indicando nesta janela que, através dela, eu posso adicionar ou remover uma conta ou ainda selecionar uma conta para alterar as suas configurações. Neste caso, eu estou criando uma conta, portanto, né, eu vou utilizar aí o comando novo, tá? Para criar uma nova conta de e-mail. Muito bem, aí eu vou abrir a janela Adicionar nova conta, esta que está aqui. Aí eu tenho algumas opções e eu vou, então, né, preencher aqui, né, essas opções, tá? Informando o meu nome, informando o endereço de e-mail que eu cadastrei lá junto ao meu provedor, a minha senha para utilizar este serviço, tá? Aí eu vou também definir que tipo de serviço eu vou utilizar. No caso, eu vou dizer que eu vou utilizar um e-mail da internet, tá? E aí, né, vou então abrir a janela através da qual eu vou poder fazer configurações para que esta conta possa ser utilizada. Então, aqui eu vou definir o meu nome de usuário, o endereço de e-mail. Então, você está vendo lá que o meu nome de usuário é Maltec. O endereço de e-mail que eu estou cadastrando é mal@tecconcursos.com.br, tá? E aqui eu vou especificar dados sobre o meu servidor de e-mails. Primeira coisa é especificar o tipo de conta. Atualmente, a gente tem usado o tipo de conta IMAP, que é um protocolo que pode ser usado em webmails, mas também pode ser usado pelos clientes de e-mail para receber mensagens. Então, eu defini lá que eu vou utilizar uma conta do tipo IMAP, e aí eu vou especificar os servidores que o meu provedor utiliza. Muito bem, vamos lá. Aqui você está vendo que eu vou configurar dois servidores, um servidor de entrada e um servidor de saída. Servidor de entrada é o servidor do meu provedor de e-mail que armazena as mensagens que chegam para os clientes daquele provedor. Então, veja, neste campo aqui,
eu vou informar o endereço do servidor de entrada do meu provedor de e-mail. Aqui no meu caso, né, hipoteticamente, isso é fictício, o meu provedor, o meu servidor de entrada, ele tem o endereço imap.tecconcursos.com.br. Então veja que o meu e-mail vai ser mal@tecconcursos.com.br. Então perceba que se alguém mandar uma mensagem para este endereço eletrônico, se alguém enviar um e-mail para mal@tecconcursos.com.br, esta mensagem não virá diretamente para o meu computador, de forma alguma. Esta mensagem será enviada para o servidor de entrada, ou seja, o servidor de mensagens recebidas do TEC. Essa máquina aqui, ó, essa máquina aqui. É para essa máquina que são enviadas as mensagens cujo endereço do destinatário for mal@tecconcursos.com.br. A mensagem vai ficar nesse servidor até que eu acesse o servidor com o Outlook e haja o download, haja o envio das mensagens que estiverem nesse servidor para o meu computador. Então, muita atenção, que isso é um conhecimento muito importante. Quando a gente envia uma mensagem para uma determinada pessoa, quando a gente manda um e-mail para uma determinada pessoa, essa mensagem não vai diretamente para o computador da pessoa, vai para o servidor de entrada daquela pessoa. A pessoa vai ter que acessar esse servidor usando um cliente de e-mail ou um web e-mail para ter acesso às suas mensagens. Então, quando a gente manda um e-mail para alguém, o e-mail vai para o provedor de e-mail daquele destinatário. Não vai diretamente para o computador daquela pessoa, não. Tá? A gente tem que ter sempre muita atenção com isto, ok? Voltando aqui, então, à nossa janelinha de configuração, você repara que o servidor de entrada, normalmente, o seu endereço começa com o protocolo que é usado para receber as mensagens. Aqui no caso, como eu vou utilizar o protocolo IMAP, como é uma conta do tipo IMAP, o endereço do servidor de mensagens de mensagens recebidas, perdão, o servidor de entrada começa com IMAP. Esse endereço que você está vendo aí, imap.tecconcursos.com.br, ele é fornecido pelo meu provedor de e-mail. Esse é o endereço do servidor na internet. Então, quem sabe isso é o meu provedor de e-mail. Se eu não souber, eu vou entrar em contato com o meu provedor e perguntar, olha, qual é o endereço do servidor de entrada aí, do provedor de vocês? Ipanema, .imap.terra.com.br, alguma coisa assim, né? Então, esse endereço ele é fornecido pelo provedor, tá? É o provedor que vai fornecer esses endereços para os seus usuários. Então, aqui no caso, eu coloquei o endereço do servidor de entrada e também vou definir o endereço do servidor de saída, tá? Aí você vai lembrar, né, que naquela aulinha lá que a gente vê sobre protocolos, o protocolo que é usado para enviar mensagens do computador do usuário para o seu provedor é o SMTP. Então, o endereço do servidor de mensagens enviadas, ou seja, do servidor de saída, começa com SMTP. Aqui no meu caso, né, é o smtp.tecconcursos.com.br, tá? Então, eu configurei aqui esse servidor. Informações de logon são as informações do usuário e a sua senha, tá? E aí, essas então são as configurações básicas que eu vou utilizar para a configuração, tá? da minha conta de caixa postal. Deixa eu só chamar a sua atenção, porque nessa mesma janela aí, tá? De configuração de e-mail do Outlook, a gente tem uma outra guia
que é a guia avançado, através da qual eu vou definir as portas, tá? Para o uso dos servidores de entrada e de saída. Então, né, a porta do protocolo é um número que é usado para que, quando eu estiver trabalhando com recursos da internet, eu possa utilizar vários recursos simultaneamente. Para cada recurso da internet, existe, né, um protocolo específico que vai me permitir utilizar aquele recurso. Então, para que seja possível utilizar vários recursos simultaneamente, é que foram criadas as portas de protocolo. Então, olha, a gente usa como porta do servidor de entrada, como porta, né, do servidor IMAP, a porta 993, tá? E o servidor de saída, que é o servidor para o qual serão enviadas as mensagens que eu criar, que é o servidor SMTP, ele usa como porta padrão a porta 587. Então é só para te lembrar dessa historinha aí das portas de protocolo, e que quando a gente configura a nossa conta de e-mail no Outlook, a gente vai ter que configurar essas portas também, tá? Isso daí é algo que é importante a gente saber, tá? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas pastas padrão. Isso a gente também já conhece, né? Tem um vídeo aí nosso que fala sobre os recursos, campos, etc. E nesse vídeo eu já havia comentado sobre as pastas, mas só para lembrar, a gente tem aqui as pastas padrão do nosso Microsoft Outlook, que são as seguintes. Caixa de entrada é onde ficam as mensagens que chegarem para esta conta que está sendo cadastrada. Rascunhos é a pasta que armazena as mensagens que ainda estão em elaboração. Itens enviados guarda a cópia de cada pasta, de cada mensagem que eu enviar. Itens excluídos é como se fosse uma lixeira. Quando eu excluo uma mensagem, ela não é excluída definitivamente, mas sim armazenada na pasta itens excluídos e caso seja necessário, eu posso utilizar essa pasta para recuperar mensagens que tenham sido excluídas acidentalmente. A pasta caixa de saída é a pasta que armazena as mensagens que serão enviadas na próxima conexão. Lembrando, portanto, que uma das características importantes dos clientes de e-mail é o fato de eu poder usar esse aplicativo offline, ou seja, mesmo que eu não esteja conectado à internet. Então, ainda que eu não esteja conectado à internet, eu posso criar mensagens que ficarão armazenadas na caixa de saída, e aí, quando eu me conectar à internet, vai haver, então, o envio das mensagens que estiverem na pasta de saída para o provedor de e-mail. Continuando aqui, existe uma pasta que se chama lixo eletrônico, que é a pasta que armazena spam. Spam é o nome que a gente dá a mensagens indesejadas, né? Lixo eletrônico, mensagem que contenha propaganda, corrente, esse tipo de coisa, tá? Essas são as pastas padrão mais importantes. Aí tem um resumo do que a gente acabou de ver, já falei, tá legal. Além dessas pastas, que são as pastas padrão, a gente pode criar quantas pastas a gente quiser, tá? Então, você repara aí que se eu quiser criar uma nova pasta, um dos procedimentos mais práticos que podem ser usados é eu clicar com o botão direito na pasta que deverá conter a nova pasta que eu vou criar. E no menu que é exibido quando eu clico com o botão direito, encontra-se o comando nova pasta. Então, você aqui nessa figura, né, eu cliquei com o botão direito aqui na pasta caixa de entrada, e aí apareceu esse menu, e se eu quiser criar uma nova pasta, basta clicar aí no comando nova pasta,
vai aparecer a janelinha com a nova pasta, eu vou digitar o nome dela e a nova pasta terá sido criada. Então, vamos guardar, que eu já devo ter falado isso, mas se eu não falei, eu falo agora, que a gente pode ter quantas pastas a gente quiser. A finalidade da pasta aqui é permitir que eu mantenha os meus e-mails organizados. À medida em que o tempo passa, eu vou tendo uma quantidade cada vez maior de e-mails armazenados, né? Então, para que eu possa manter os e-mails organizados, eu posso criar pastas e dividir os meus e-mails por essas pastas. É a mesma ideia dos arquivos que a gente também pode organizar em pastas através do Windows Explorer, né? Do explorador de arquivos, que é o nome dado no Windows 8 e no Windows 10. É para eu poder manter as minhas informações organizadas. E aqui, olha, tem uma outra informação que eu quero te passar também, que é a seguinte, olha, você repara, por exemplo, que aqui, nessa nossa janelinha, nessa figurinha, você está vendo lá a caixa de entrada e você está vendo que tem um número aqui, ó, do lado do nome da pasta. Tem um número 9.396 aqui do lado do nome da pasta. Este número é a quantidade de mensagens que constam como não lidas nessa pasta, tá? Então, eu olhando para esta figura, eu posso dizer para você que neste momento, na pasta caixa de entrada, há 9.396 mensagens com status de mensagens não lidas. Este número que figura ao lado de cada pasta é a quantidade de mensagens não lidas daquela pasta, tá? Vamos fazer aqui rapidamente, então, uma questãozinha que ela diz o seguinte: um usuário, ao preparar um e-mail e não enviá-lo imediatamente, pode, para não perder o trabalho feito, salvar o e-mail para envio posteriormente. O recurso que permite salvar um e-mail ainda não enviado olha, isso é uma questão muito simples, né? É sobre as pastas padrão que a gente tem nos nossos aplicativos de e-mail. Não tem pasta chamado favorito, nem lembrete, nem acompanhamento, nem marcas. A resposta é a letra D. É na pasta rascunhos que eu posso armazenar uma mensagem que ainda esteja em construção. Então, é uma questão muito fácil, de resposta muito rápida. A resposta é D de delta, tá? Vou encerrar esse bloquinho aqui, porque a gente ainda tem algumas coisas para ver, mas para não estourar aqui o tempo do bloco, vou fechar aqui. A gente continua no próximo.